Pronto, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula de cálculo 3. Hoje a gente vai ainda comentar mais um pouco sobre áreas e depois a gente vai começar a comentar algo sobre integrais de superfície, beleza? Então, na última aula, a gente finalizou vendo que se a gente tinha uma superfície S de parametrização R de U e V, onde esses meus parâmetros U e V, eles pertenciam a um domínio D, na do R2, aí a gente viu que a área de S podia ser calculada como a integral dupla no domínio D do módulo do produto vetorial entre RU e RV, ou seja, entre as derivadas parciais aí da minha parametrização, certo? Essa foi a fórmula que a gente viu. Ela é uma fórmula simples, não é muito complicado de a gente entender ela, mas ela é uma fórmula que tem dificuldades para a gente calcular se a parametrização for muito complicada. É algo que a gente já viu quando a gente trabalhou com a área da superfície esférica. Foi o último exemplo que a gente fez, que a gente resolveu lá na última aula. A parametrização já ficava grande por conta das coordenadas esféricas, aí derivava em relação ao U e a V, certo? Ainda continuava grande e fazia o produto vetorial, que dava um determinante enorme, e depois ainda tinha que calcular o módulo disso. Então, a gente vai tentar aqui, no início do vídeo, achar alguma forma de calcular essa área, certo? De uma forma mais simples. O objetivo vai ser a gente substituir, certo? Esse produto vetorial aí, certo? Esse módulo aí do produto vetorial, por alguma coisa que envolva o produto escalar, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser lembrando que existe uma fórmula que relaciona o módulo do produto vetorial com o seno do ângulo entre os dois vetores. Então, a gente sabe da geometria analítica que o módulo de RU, produto vetorial com RV, é igual ao módulo de RU multiplicado pelo módulo de RV multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Beleza? Também tem uma fórmula parecida com essa para o produto escalar, né? Se a gente faz RU, produto escalar com RV, aí, no caso, o que a gente tem é módulo de RU multiplicado pelo módulo de RV multiplicado pelo cosseno de θ. Aí, lembra que se eu fizer o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, vai dar 1, tá certo? Então, tem como a gente relacionar essas duas expressões aqui, beleza? Quem é que seria o seno de θ? Seria módulo de RU RV ao quadrado sobre módulo de RU ao quadrado vezes módulo de RV ao quadrado. Quem é que seria o cosseno ao quadrado de θ? Seria RU RV ao quadrado, produto escalar ao quadrado, sobre o produto dos quadrados dos módulos. Aí a gente vai adicionar essas duas coisas porque a gente sabe que tem que dar 1. Beleza? Então, deixa eu botar aqui em cima. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Quem que é o seno de θ? O seno de θ é RU vetorial RV em módulo. Aí tá ao quadrado, né? Então, aqui em cima ao quadrado. Então, aí dividido o módulo de RU ao quadrado, módulo de RV ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de θ. Aí, o que é que vai ser isso? Vai ser o produto escalar ao quadrado, beleza? Sobre RU ao quadrado vezes RV ao quadrado, isso é 1. Tá, aí agora vamos pegar esses módulos que estão aqui embaixo e vamos passar eles lá para o outro lado multiplicando. Aí vai dar RU vetorial RV ao quadrado mais RU produto escalar com RV
ao quadrado, isso vai ser igual a módulo de RU ao quadrado vezes módulo de RV ao quadrado. Pronto. Beleza. Então, a gente quer isolar esse cara daqui, né? A gente quer isolar ele e depois tirar a raiz. Então, quem é que vai ser o módulo de RU, RV? Então, vai ficar RU ao quadrado vezes RV ao quadrado menos RU, RV ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ficar com isso daqui, no caso. RU, RV, que é o nosso integrando na fórmula da área. Aí fica módulo de RU ao quadrado vezes módulo de RV ao quadrado menos RU, RV ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Tá bom, agora está uma fórmula que aparentemente está mais complicada do que antes, porque ela aumentou, né? Mas é uma fórmula que é bem mais fácil de calcular as coisas do que antes, porque aqui, ó, tudo é o produto escalar ou é o módulo ao quadrado, mas o módulo ao quadrado também se escreve, né, em termos do produto escalar. A gente sabe que o módulo de um vetor, ele ao quadrado, é o produto escalar do vetor com ele mesmo. Então, tudo que está aqui só está em termos do produto escalar. A gente não precisa mais se preocupar com produto vetorial, com determinante, com nada disso. Beleza? Tem uma forma clássica de a gente expressar essa fórmula aqui, que é fazer o seguinte, a gente chamar do produto escalar de um dos vetores com o outro, certo? De uma das derivadas com a outra. Desculpa, de uma das derivadas com ela mesma. Aí f seria o produto escalar de uma derivada com a outra. E g seria RV, seria a outra derivada com ela mesma. De modo que essa expressão que está aqui, ó, esse termo que está aqui é RU escalar RU, então é F. Esse termo que está aqui é a mesma coisa que RV escalar RV, ou seja, é o G, tá? E RU, RV é o F, então ficou o meu F ao quadrado. Aí a fórmula que a gente vai usar aqui para a área agora vai ser área de S igual a integral dupla do domínio de definição dos parâmetros, certo? De raiz de EG menos F ao quadrado. Essa é a fórmula que só usa produto escalar para calcular as coisas, tá certo? Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente definiu quando a gente fez a fórmula do comprimento de arco, a gente definiu aquele termo que ficava aqui, né, que era módulo de R' de t dt, a gente se definiu aquilo como elemento de comprimento de arco, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai definir esse termo que está aqui, ou esse termo que está aqui, né, a mesma coisa, como ds, certo? ds maiúsculo agora, que é o elemento de área, certo? Então, ds é o elemento de área, e aí vai ter duas fórmulas para a gente calcular ele. Ou assim, com o módulo do produto vetorial, ou assim, usando só ou assim, né, usando só o produto escalar. Tá? Então, alguma dúvida até aqui? Para a gente fazer um exemplo? Você comente aí, aí no chat, por favor. Deixa eu apagar aqui. Vamos resolver um exemplo. A gente vai calcular a área da parte do paraboloide hiperbólico. Então, é a área da parte de z igual a y ao quadrado menos x ao quadrado, certo? É um paraboloide hiperbólico, por quê? Porque o z aqui, ele não aparece ao quadrado, os outros aparecem, e os coeficientes de y ao quadrado e de x ao quadrado,
eles têm sinais opostos, certo? Então, eu quero a área desse negócio que está entre os cilindros x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Então, a gente tem essa superfície é essa, e esses dois aqui, esses dois cilindros, vão me dizer como que os meus parâmetros vão variar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer quem é uma parametrização. Como o Z aqui, ó, ele já veio escrito como uma função de x e de y, já é natural que a gente escolha o x e o y como os nossos... Já é natural que a gente escolha o x e o y como parâmetros, tá? Peraí que eu não sei o que foi que eu fiz aqui. Não. Pronto, ajeitei. Já é natural que a gente escolha o x e o y como parâmetros. Então, na parametrização, vamos botar assim. R de x e y vai ser o quê? O x vai ser x mesmo, o y vai ser y mesmo, e o z vai ser y ao quadrado menos x ao quadrado. Certo? E como que esses parâmetros vão variar? Bem, não precisa desenhar aqui, né? Até porque desenhar esse negócio não vai ser muito fácil, mas a gente só precisa entender como que os parâmetros vão estar variando. Os meus parâmetros são o x e o y. Se eu olhar só para o plano x e y, o que é que eu posso afirmar sobre o x e o y? Eles vão estar dentro de onde? Eles vão ter que estar fora desse cilindro aqui, ou seja, nesse plano, eles vão ter que estar fora de uma circunferência que vai ter raio 1, e vão ter que estar dentro desse outro cilindro aqui, ó, que é um cilindro com raio 2. Então, eles vão ter que estar fora de um cilindro, fora de uma circunferência com raio 1 e dentro de uma circunferência com raio 2. A minha região de integração vai ser essa coroa circular aqui, ó, certo? A região que está entre os dois círculos, certo? No caso, a gente vai ter 1 menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual a 4, porque vai ter que estar fora de um cilindro e dentro do outro. Como a minha região de integração ela é circular, né? Ela envolve um círculo. Para resolver a integral, a gente vai invariavelmente aqui usar coordenadas polares, beleza? Mas vamos primeiro montar a integral, certo? Então, quem é que é o Rx? Quem é que é a derivada de R com relação a x? Aí vai ficar 1, 0. E aqui no Z vai ficar menos 2x. E o Ry, aí vai ficar o quê? 0, 1 e 2y. Beleza? Pronto. Então, para a gente usar lá na fórmula, a gente tem que calcular quem é o E, quem é o F e quem é o G. Certo? Se eu alterar a ordem de quem é o E e de quem é o G, não tem problema não, porque a fórmula lá, ela era simétrica, certo? Ela era simétrica em E e G. Então, se eu invertesse a ordem, não ia modificar em nada. Quem é que é o E? Ele é a derivada em relação ao primeiro parâmetro, produto escalar com ela própria, ou seja, é esse escalar com ele mesmo. Então, vai dar 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais menos 2x vezes menos 2x. Então, mais 4x ao quadrado. Certo? Quem é o F? É um produto escalar com o outro. Então, vai dar 1 vezes 0, dá 0. Mais 0 vezes 1, dá 0. Mais menos 2x vezes 2y, então fica menos 4xy. Então, aqui é Rx, produto escalar com Ry, dá menos 4xy, certo? Esse com esse. E o G, por sua vez, aí vai dar Ry, produto escalar com ele mesmo. Certo? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter
vai ter 0 vezes 0, que é 0, mais 1 vezes 1, que é 1, mais 2y vezes 2y, então mais 4y quadrado. Tá certo? Então, a área, pelo que a gente acabou de ver, ela fica a integral na minha região de integração, ou seja, 1 menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, a menor ou igual a 4, de quê? Raiz de quem? É g menos f ao quadrado. Será que não é melhor a gente aqui embaixo ver se a gente consegue simplificar um pouco antes, não? Mas vamos ver. Quem aqui é g menos f ao quadrado? É g, aí a gente vai ter 1 mais 4 vezes x ao quadrado, vezes 1 mais 4y ao quadrado, menos f ao quadrado, então menos 16 x ao quadrado y ao quadrado. Desenvolvendo aqui, o que é que vai dar? Vai dar 1 vezes 1 mais 1 multiplicado por 4y ao quadrado. Então, 1 mais 4y ao quadrado. Aí depois, eu vou ter 4 x ao quadrado vezes 1 e 4x ao quadrado vezes 4y ao quadrado. Então, mais 4x ao quadrado mais 16x ao quadrado y ao quadrado. E ainda tinha aqui, ó, menos 16x ao quadrado y ao quadrado. Vai cancelar. Beleza? Corta esses dois aqui. Então, o EG menos f ao quadrado vai ser 1 mais, 4 multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, joga isso aqui. Então, ficou 1 mais 4x ao quadrado mais y ao quadrado dA. Agora, coordenadas polares, né? Então, a gente vai dizer que o x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ e que esse dA aqui, ele é r dr de θ. Certo? Como que vai ficar a variação dos meus parâmetros? O r, ele varia entre o raio do círculo interno e o raio do círculo externo, ou seja, vai ficar 1 menor ou igual a R, que é menor ou igual a 2, e o θ, ele dá uma volta completa, então vai ficar 0 menor ou igual a θ, menor ou igual a 2π. Beleza? Então, pronto, a integral agora da gente vai ser integral de 0 até 2π, que é a integral do θ, integral de 1 a 2, que é a integral do R, vezes o quê? Raiz de 1 mais 4, x ao quadrado mais y ao quadrado, é r ao quadrado, né? Vai ficar assim. E aí o dA vai virar r dr dθ. Beleza, né? Agora, substituição. Vamos chamar 1 mais 4r ao quadrado de... pronto, o U foi uma letra que eu não usei ainda, né? Então, se eu derivar de ambos os lados, aí eu vou ter 8r dr, vai ser o du. Então, r dr, que aparece aqui, vai ser du sobre 8. E ver que o integrando, ele não depende de θ. Então, eu posso separar a integral de θ, né? De dθ, que vai de 0 até 2π. Então, vai ser 2π direto. E depois multiplicar o resultado lá pela integral em R. Então, deixa eu apagar aqui. Tá certo. Como é que vai ficar aqui? A gente vai ter, de um lado, a integral de 0 até 2π de dr, de dθ, desculpa, multiplicado pela integral, eu tinha chamado esse termo que está aqui de u, né? Isso daqui que era o u.
E o RDR era du sobre 8. Então, a gente vai ter raiz quadrada de u sobre 8, certo? du. Como é que ficam os limites de integração? Bem, quando o R era 1, a u vai ser 1 mais 4, ou seja, aqui embaixo vai ficar 5. E quando o R for igual a 2, aí aqui eu vou ter 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado. 4 vezes 4 de 16, mais 1 de 17. Então, pronto. Ficou assim, certo? Essa integral aqui, do lado esquerdo, ela é 2π. E a outra integral, a gente vai ter esse 8 dividindo aqui, já vamos colocar ele aqui embaixo. A integral de raiz de u é u elevado a 1 meio, aí a gente vai aumentar em 1 no expoente, vai ficar 3 meios agora, e dividir pelo novo expoente, né? Então, vai dividir por 3 meios, ou seja, é multiplicar por 2 terços, então, vezes 2 terços, u elevado a 3 meios, quando u for 5 e quando u for 17, certo? Então, dá para simplificar aqui o 2 daqui e o 2 aqui. Então, vai ficar 4, né? 4 com 8 daqui de baixo vai cancelar, vai ficar só 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, ficou π aqui em cima, sobre 6, certo? E aqui vai ficar 17 elevado a 3 meios, menos 5 elevado a 3 meios. Então, essa que seria a minha resposta. Vamos só recapitular aqui como que a gente acha esses limites de integração, né? A gente disse que u era 1 mais 4r ao quadrado. E o r, ele é 1 no limite aqui de baixo e é 2 no limite aqui de cima. Então, quanto que é u quando o r vale 1? Só é substituir o r aqui por 1. Vai ficar 1 mais 4 vezes 1. Aí u vai ser 5 no limite que o r é 1. Então, aqui embaixo vai ficar 5 agora. E no outro caso, se o r for 2, aí quanto que é u quando o r é 2? Aí fica 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado. Dá 16 mais 1, 17. Certo? Aí, se aqui é 1 e aqui é 2, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 17. São os limites com a minha variável nova. Certo? Com a minha variável nova. Depois que eu fiz a minha substituição. Beleza? Pronto. Aqui, se eu quiser ainda, eu posso simplificar, né? Ainda um pouco, porque se eu olhar para, por exemplo, 17 elevado a 3 meios, isso é a mesma coisa que 17 elevado a 1 meio elevado a 3. Beleza? 17 elevado a 1 meio é raiz de 17, né? Então vai ficar raiz de 17 vezes raiz de 17 vezes raiz de 17. Ou seja, dá 17 raiz de 17. Tá? E a mesma coisa com esse 5 que tá aqui. Vai ficar 5 raiz de 5. Beleza? Então, a resposta final aqui, se quiser, pode ainda escrever como π vezes 17 raiz de 17 menos 5, menos 5 raiz de 5, dividido por 6. Seria outra forma de achar a mesma resposta. Certo? Tá bom. Então, vamos agora vamos comentar um pouco sobre integral de superfície. Pronto. O que é que a gente poderia diferenciar no cálculo da área que a gente faz em cálculo 2 com o cálculo da área que a gente faz em cálculo 3? Aqui a gente está calculando a área de uma superfície, tá? Quando a gente olha lá para cálculo 2, a gente está calculando a área de uma região que está contida no plano. Então, vê que é diferente. Ó. Uma coisa é a gente calcular a área de uma
de uma circunferência, por exemplo, que está no plano, certo? A área disso aqui. A gente pode, por exemplo, calcular isso aí como, né, a integral dupla nesse domínio aqui de dA, né? Então, a gente está calculando a área de uma coisa plana. No caso que a gente tá fazendo agora, é como se a gente fizesse assim, a gente tem uma superfície e a gente está calculando a área de um pedaço dela, a área desse negócio aqui. Não necessariamente esse negócio vai ser uma coisa plana, pode ser uma coisa curva. E aí não dá para a gente usar isso, porque isso aqui a gente vai precisar que a área, que a região mesmo que a gente está calculando, que ela seja uma coisa plana. Quando a gente calcula isso assim, com a fórmula que a gente estudou, é como se a gente tivesse usando essa fórmula aqui, e aí, por exemplo, projetando isso aqui embaixo no plano XY, por exemplo, calculando isso, não tem nenhuma obrigação que a área disso aqui seja igual à área disso daqui, tá? Mas se a gente coloca esse fator de correção aqui na frente, aí a integral vai dar igual. A área disso aqui, essa integral aqui, dá exatamente a área da minha superfície, seja ela curva ou não. Se a minha superfície for o plano é, é, XY, aí essa fórmula aqui vai cair de volta nessa. Por exemplo, digamos que a minha superfície é o plano XY. Então, quem que é uma parametrização para o plano XY? Seria R de x e y igual a x, y, e o z é zero, tá? E o z é zero. Então, o Rx vai ser 100, o Ry vai ser 0, 1 e 0. Se eu fizer Rx, produto vetorial, com Ry, aí aqui é o vetor i, né? Aqui é o vetor j. Se eu fizer o i, produto vetorial com o j, vai dar o vetor k. Então, isso aqui vai dar 0, vai dar 0, 0 e 1. Então, o módulo disso vai ser 1. Aí eu volto para a fórmula que eu tinha antes. Vai ficar 1dA, certo? Essa é como se essa fórmula aqui fosse um caso particular dessa, se a minha região for, desculpa, se a minha superfície for um plano horizontal. Se ela for um plano inclinado já, aí já muda, que nem a gente viu em um dos exemplos da última aula, tá? Se eu tivesse um plano assim, certo? E eu quisesse calcular a área de um círculo aqui, se eu fosse projetar aqui embaixo, a região que eu ia obter aqui, não necessariamente ela iria ser um círculo, possivelmente seria uma elipse, tá? E mesmo que ela seja um círculo, com certeza não vai ser um círculo igual ao círculo daqui. Vai ter que ter algum fator de correção lá na integral que vai envolver esse termo aqui, para que a área dê exatamente a área do círculo que a gente quer, que é esse círculo que está aqui em cima, certo? Então, isso que a gente está vendo agora é uma generalização do cálculo de áreas de cálculo 2, certo? A gente pode ainda fazer o que a gente já fazia lá, mas também pode calcular áreas de superfícies que não necessariamente são planas, certo? Desde que a gente tenha uma parametrização para elas. Tá bom, vamos falar sobre integral de superfície um pouquinho agora. Também vai ter dois tipos lá de integrais de superfície. Lembra que quando a gente trabalhou com integrais de linha, a gente tinha dois tipos de integrais, né? A gente tinha integrais de funções reais e também tinha integrais de campos vetoriais. Aqui é a mesma coisa.
certo? A gente vai começar falando sobre integrais de superfícies de funções reais. A definição é essencialmente a mesma da integral de linha, só com as devidas adaptações. Então, vê, a gente vai ter a integral ao longo de uma superfície de f ds. Aqui agora é o S maiúsculo, não é mais o S minúsculo, porque não é mais o integral é, de linha. A definição funciona igual. Como é que a integral aqui vai se comportar? O f, eu vou olhar apenas para os pontos do espaço que estão na minha superfície, ou seja, eu vou olhar para f de R de U e V. O que é que significa isso? Eu vou substituir o x que aparece na expressão da minha lá da minha função f pelo x da minha parametrização, o y de f lá pelo y da parametrização e o z de f também pelo z da parametrização, certo? Então funciona exatamente igual a como funcionava no que a gente já tinha estudado antes. E o ds, a gente vai substituir ele pela expressão que a gente já obteve, né? O ds é o quê? É o módulo do produto vetorial de RU e RV de A. E a integral vai ser feita na região em que os meus parâmetros estiverem definidos, certo? Então, vê que é uma adaptação só da definição da integral de linha. A gente vai fazer nessa parte aqui exatamente a mesma coisa, vai substituir o que aparecer na fórmula da função pelo que aparecer na parametrização, e depois substituir o ds pela fórmula que a gente aprendeu. Aí esse cara aqui, a gente não necessariamente precisa calcular ele usando o produto vetorial, não. A gente também pode calcular esse negócio usando o g menos f ao quadrado, se a gente deixar melhor, tá? Então, essa aqui é a fórmula. Vamos ver alguns exemplos, porque os cálculos são bem parecidos com os cálculos de áreas, beleza? Então, a integral que a gente quer aqui é a seguinte, ó, é a integral na superfície S da função x ao quadrado vezes y aí vezes z ds, onde S é a parte do plano z igual a 1, aí mais 2x, aí mais 3y, que está acima do retângulo 0, 3 por 0 e 2. Certo? Acima, tá? Então, tá meio subentendido aqui que esse meu domínio, ele tá no plano XY, tá? Que esse aqui, ele indica a variação do X, e esse aqui indica a variação do Y. Certo? Como a gente já sabe como o X e o Y variam, e como na minha superfície o Z, ele já veio escrito como uma função de X e de Y, então fica natural que a gente escolha o X e o Y justamente para serem os nossos parâmetros. Então, a parametrização aqui vai ser R de X e Y igual a o X vai ser X, porque ele é um parâmetro, o Y vai ser Y, e o Z, a gente usa a fórmula que está aqui. 1 mais 2x mais 3y. Como que o x e o y vão variar? O x vai estar entre 0 e 3, e o y vai estar entre 0 e 2. Beleza? Vamos... agora a gente precisa calcular esse negócio aqui, tá?
Então, quem que é Rx? Rx vai ser 1, 0 e 2. Ry vai ser 0, 1 e 3. Como esses dois estão constantes, aí nem seria tão difícil assim a gente fazer a conta usando realmente o determinante, né, o produto vetorial. Mas vamos usar a expressão que a gente deduziu hoje aqui nessa aula. Quem que é o E? O E seria Rx com Rx. Então, vai ficar 1 multiplicado por 1, vai dar 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 2. Então, ficou 1 mais 0 mais 4, dá 5. Quem é o F? O F é o Rx com Ry. Então, vai dar 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 2 vezes 3, dá 6. Quem é o G? Aí é o Ry, produto escalar com ele mesmo. Então, vai dar 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 3 vezes 3, dá 1 mais 9, dá 10. Então, a raiz de EG menos F ao quadrado, que isso vai ser? Ser raiz de 5 vezes 10 menos 36. Raiz de 24, né? Não, raiz de 14. Certo? Fica 50 menos 36. Certo? Então, como é que é a integral? Fica. Bem, a integral vai ser integral em S de x ao quadrado vezes y vezes z ds. Substitui. A integral vai ficar no domínio dos meus parâmetros. Então, o x vai de 0 até 3, o y vai de 0 até 2. Substituo o x, o y e o z pelo x, y e z da minha parametrização. Então, o x e o y, eu não preciso fazer nada com eles, mas o z vai ter que virar isso daqui, tá? Então, vai ficar assim. X ao quadrado vezes y vezes z. 1 mais 2x mais 3y vezes o ds. Quem é esse ds? É raiz de EG menos f ao quadrado multiplicado por dA. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que esse cara, tá? Então, vai ficar vezes raiz de 14 dA, no caso dy dx, por causa aqui da ordem que eu escrevi essas integrais. Tá certo? Vou botar esse raiz de 14 aqui para frente logo. E vamos desenvolver isso. O que é que vai ficar? Integral de 0 a 3, integral de 0 até 2. Aí vai ter x ao quadrado vezes y, mais 2 vezes x ao cubo vezes y, mais 3 vezes x ao quadrado y ao quadrado. dy dx. Beleza? Tá, então, vamos integrar. Vamos começar integrando com relação a variável y, né? Deixa eu apagar aqui em cima também. Beleza, então a gente vai ficar com raiz de 14 vezes a integral de 0 até 3 vezes. Então, quanto é que vai... vezes não. Aí, a integral aqui na variável y. Então, vai ficar x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2. X ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Mais 2 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado dividido por 2. Cancela o 2, então fica mais x ao cubo vezes y ao quadrado. Mais... Aí aqui fica 3x ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Aí vai cancelar o 3 e fica x ao quadrado vezes y ao cubo, quando o y for 0 e quando o y for 2. dx. Beleza, então isso aqui ficou agora raiz de
14 vezes a integral de 0 até 3 de quem? Bem, quando o y ele for igual a 0, tudo vai ser 0, né? Quando o y for 2, aí eu vou ter 2 ao quadrado, 4, dividido por 2 dá 2, então ficou 2x ao quadrado. Aqui vai dar 4 vezes x ao cubo, e aqui vai dar 8x ao quadrado. Tá certo, né? dx. Beleza. Agora vamos integrar isso aqui com relação a x. Então vai ficar raiz de 14 vezes 2x ao cubo sobre 3, mais 4x à quarta sobre 4, então mais x à quarta, mais 8x ao cubo sobre 3, quando x for 0 e quando x for 3. Beleza? Então, vai dar raiz de 14 vezes. Quando x for igual a 0, tudo zero. Se eu juntar esses dois aqui, ó, vai dar 10x ao cubo sobre 3, né? Então, ficou 10 vezes 3 ao cubo sobre 3 mais 3 à quarta. Então, vamos cancelar esse 3 com um dos que está aqui. Então, ficou 9 multiplicado por 10, 90. 3 à quarta dá 81. Então, ficou 90 mais 81, dá 171 vezes raiz de 14. Pronto. Essa é a resposta. Certo? Então, vê que não tem muita diferença entre o que a gente já vinha fazendo com áreas, por conta do EG menos F ao quadrado e tal, essas coisas todas. E também não tem muita diferença com o que a gente já vinha fazendo antes com integrais de linha. É exatamente o mesmo funcionamento na parte que a gente substitui as coordenadas da função pelas coordenadas lá da parametrização. Beleza, né? Bora ver outro exemplo. Espera aí. Deixa eu parar de novo que eu fiz besteira. Então, o exemplo agora é o seguinte. A gente quer determinar a integral ao longo da superfície S de x ao quadrado vezes e ao quadrado ds, onde S é quem? É a parte do cone z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está entre os planos z igual a 1 e z igual a 3. Certo? Antes de a gente resolver, vamos ver como que a gente pode parametrizar esse cone, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Eu vou mostrar duas maneiras de a gente parametrizar ele, certo? Uma mais agradável e a outra um pouco menos agradável. A primeira maneira é a seguinte, ó. Repara que eu tenho z ao quadrado aqui, né? Então, eu estou olhando para o cone com as duas folhas dele, certo? A parte de cima e a parte de baixo. Mas o intervalo que eu estou analisando para o z é só a parte de cima. Então, eu não preciso me preocupar com a parte de baixo e eu posso tirar a raiz quadrada aqui sem problema nenhum, tá? Ao invés de a gente olhar para o cone com essa equação aqui, vamos olhar para ele com z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso porque eu quero
a parte de cima. Se eu quisesse a parte que está embaixo, lembra que quando a gente tira a raiz de ambos os lados, vai fica mais ou menos a raiz aqui, né? Aí mais a raiz é a parte de cima e menos a raiz é a parte de baixo. Então, se eu quisesse, por exemplo, com o z é entre, sei lá, -1 e -3, por exemplo, eu iria estar olhando para a parte de baixo. Quando eu tirasse a raiz, iria ficar com o menos aqui na frente, porque é essa parte que me interessa. Então, se eu olho desse jeito, o z já está escrito como uma função do x e do y, certo? Então, a gente pode escolher o x e o y como parâmetros, e aí parametrizar essa superfície como gráfico de uma função, certo? Uma parametrização seria r de x e y igual a o x seria x, o y iria ser o próprio y, e o z ia ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Pronto. Como que os parâmetros iriam variar? Então, a gente teria o cone. Na verdade, iria ser um tronco de cone, né? Porque o cone, ele iria de z igual a 0 para cima, mas eu quero só dizer igual a 1 até z igual a 3. Beleza? Então, eu posso desprezar essa parte que está aqui embaixo, que ela não me interessa. Mas se eu olhar para o plano XY aqui embaixo, como que é a sombra desse negócio lá no plano XY? Digamos que a origem está aqui, tá? Se eu projetar, a sombra desse círculozinho aqui vai ficar um círculo menor, e a sombra desse outro círculo vai ficar um círculo maior. Então, a minha região de integração, a minha região em que os parâmetros vão variar, também vai ser uma coroa circular. Vai ser a região que está entre esses círculos aí. Que está entre essas circunferências. Certo? Por que eu estou olhando para essa projeção no plano XY? Por quê? Porque x e y são exatamente os meus parâmetros. Se os parâmetros fossem o y e o z, certo? Por exemplo, aí ao invés de a gente projetar no plano xy, a gente iria projetar no plano y e z, certo? E a mesma coisa se os parâmetros fossem o x e o z, por exemplo. Beleza? Então, aqui, ó, o x e o y vão variar da circunferência interna até a circunferência externa. Qual que é o raio da minha circunferência interna? A circunferência interna aparece quando o z é 1, certo? Então, a equação aqui seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a gente teria 1 menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual que, quem é que é o raio da circunferência externa? Ela aparece quando o z for 3. Então, a gente teria 9 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, agora, x ao quadrado mais y ao quadrado, ele no máximo vai ser igual a 9. Então, essa aqui seria uma opção para a gente parametrizar. Certo? É para que a região de integração, ela é circular. Então, se eu fizer assim, eu vou ter que fazer alguma substituição, alguma hora, por coordenadas polares, tá? Qual que seria a outra possibilidade? Seria a gente jogar coordenadas polares aqui dentro já. Certo? Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Repara que se a gente tem isso aqui, então, isso é uma circunferência com centro na origem, né? E com um raio que é igual ao z, não é isso? O raio é o z, porque é o que está ao quadrado aqui. Então, a gente poderia dizer assim, que o x é o raio, que é o z, vezes o cosseno de θ, e o y é o raio, que é o z, vezes o seno de θ.
eu já estou jogando as coordenadas polares aqui dentro. E o z vai ser ele mesmo. Certo? Por que que isso vai facilitar? Porque eu não vou ter essa raiz aqui. Beleza? Espero que isso aqui, que essa parametrização, que ela tenha ficado clara. Eu acho que essa é a forma mais simples de a gente parametrizar um cone. Ela é a parametrização mais amigável que fica para um cone, porque eu já monto a integral na forma que eu vou resolver. É como se fosse assim, se eu usar essa parametrização aqui, a segunda, quando eu montar a integral, é como se ela já tivesse em coordenadas polares. E se eu montar ela nessa parametrização, ela vai estar em coordenadas cartesianas. Então, eu vou ter que ainda que fazer alguma substituição para fazer com que ela passe para coordenadas polares. Então, se eu já monto a minha integral e a minha parametrização assim, ela já vai começar na forma que eu quero que ela fique para poder resolver. Certo? Como que fica a variação dos meus parâmetros aqui? O z, eu já estou dizendo aqui que o z varia de 1 até 3. Então, o z fica assim. E o θ? O θ está dando uma volta completa, né? Então, ele vai ficar entre 0 e 2π. Certo? Então, vamos fazer a conta usando essa parametrização aqui. Vamos pegar mais espaço. Então, a integral que eu quero é essa aqui. Certo? A minha parametrização, ela é essa. Deixa eu colocar aqui do lado. E esse resto aqui eu já não preciso mais. Tá bom. Então, R de Z e θ vai ser o X, que é Z cosseno θ, o Y, que é Z seno de θ, e o Z, que é Z. Com esse, e aí com esse domínio aqui. Então, quem é que é o RZ? A derivada do R com relação ao Z. Ele vai ficar ó, cosseno de θ, aqui vai ficar seno de θ, e aqui vai ficar 1. E a derivada do R com relação ao θ, aí vai ficar menos Z seno de θ, Z cosseno de θ e 0. Vê que as derivadas ficam bem mais simples. Senão eu ia ter que fazer a derivada de uma raiz que dentro dela ainda ia ter que fazer uma regra da cadeia. Ia ficar bem complicado. Para depois ter que fazer a substituição por coordenadas polares de todo jeito. Então, já é melhor começar com coordenadas polares logo. Tá? Então, vamos ver. Quem é o E aqui? RZ, produto escalar com ele mesmo. Então, vai dar o cosseno de θ vezes cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, mais seno de θ vezes seno de θ, mais 1. Certo? Então, ficou 1 mais 1 dá 2. Quanto é que é o F? F é RZ, produto escalar com R θ. Então, vai ficar o cosseno de θ vezes menos Z seno de θ. Então, menos Z seno θ cosseno θ. Mais seno θ vezes Z cosseno θ. Mais Z seno de θ cosseno de θ. E 1 multiplicado por 0 dá 0. E aqui vai cancelar, né? Cancela isso com esse, dá 0. Vê que o F é 0, né? Então, a gente está dizendo, essencialmente, que o vetor RZ é sempre ortogonal ao vetor Rθ. Quando isso acontece, a gente diz que é uma parametrização ortogonal. Beleza? Parametrização ortogonal. Qual que é a interpretação geométrica disso? Lembra que essas derivadas são as tangentes, né? Aquelas curvas da grade. Quem é que são essas curvas mesmo? São as curvas que a gente obtém
quando a gente varia uma das variáveis e deixa a outra fixada. Então, por exemplo, em um ponto aqui, se a gente tem essa curva, que é a curva, por exemplo, variando o U e mantendo o, o, o V fixo, esse meu vetor aqui seria o RU, tá? E fazendo a mesma coisa com essa outra curva aqui, essa derivada aqui, certo? Esse meu vetor tangente seria o RV, tá? No caso do cone, qual é a ideia? É que desse jeito que a gente tá fazendo, certo? Usando como derivadas, certo? Usando como parâmetros a altura e o ângulo de rotação, e, e, e o ângulo de rotação, em um ponto, quais são as curvas que eu obtenho? Uma vai ser obtida apenas variando o Z. Deixa eu botar esse ponto mais para cá um pouquinho. Certo? Uma vai ser obtida como? Apenas variando o Z e deixando θ fixo, ou seja, eu não faço nenhuma variação de ângulo angular, certo? E a outra seria deixando a altura fixada e variando apenas o ângulo. Então, eu vou variar ao longo desse ciclo aqui. E o que isso aqui está dizendo a gente é que o ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Se eu aumentar isso, a gente ia ver que o meu vetor tangente aqui seria o R θ, meu vetor tangente aqui seria o RZ, o ângulo entre eles é 90 graus, porque o produto escalar é zero. Tá? Por isso que é uma parametrização ortogonal. As curvas da grade são ortogonais em todos os pontos. Certo? Mas voltando para o exercício, falta a gente ver quem é o G. O G é R θ, produto escalar com ele mesmo. Então, vai dar esse cara vezes ele mesmo, então fica Z ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, mais esse aqui ao quadrado, então mais Z ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais zero. Então, tu bota Z ao quadrado em evidência e vai ficar Z ao quadrado multiplicado por seno ao quadrado do mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, pronto, Z ao quadrado é isso aqui. Tá? Então, como é que vai ficar a área? A área não, como é que vai ficar a integral? A gente vai ter x ao quadrado vezes z ao quadrado ds. E aqui vai ficar. Vamos substituir as coisas. Quem é o x? É o x da parametrização, ou seja, é z cosseno de θ. Θ ao quadrado, né? Então, fica z ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Vezes vezes z ao quadrado, que é z ao quadrado mesmo lá de acordo com a parametrização. Agora, multiplicado pelo ds. Quem é ds? É raiz de EG menos f ao quadrado dA. E vezes g menos f ao quadrado vai dar o quê? Quem é o E? É 2. É 2. 2 daqui, né? Então vai ficar raiz de 2 vezes o g, que é z ao quadrado, e o f é 0. Então ficou z raiz de 2. Tá? Eu fico aumentando a tela sem querer. Eu não faço a menor ideia de como que eu estou fazendo isso. Mas paciência, vamos aumentar aqui que já pronto, resolve o problema. Pronto. Então, isso aqui que é o DS, né? Com o DA depois. Então, vai ficar Z, raiz de 2, dz, d θ, sei lá. O θ vai ficar de 0 até 2π. E o Z vai ficar de 1 até 3.
Beleza? Repara que se a gente tivesse feito a conta usando coordenadas cartesianas mesmo, depois a gente teria que fazer uma substituição por coordenadas polares. Esse Z que apareceu aqui seria exatamente o R lá do jacobiano, que lembra que o Z aqui, ele é o raio, né? Ó. Beleza? Então, a integral que eu ia obter ia ser exatamente a mesma. E eu não tenho que fazer mais nenhuma mudança de variáveis aqui, porque eu já vou resolver ela desse jeito. Eu não preciso mais fazer nenhuma mudança. Tá bom? De novo, dá para a gente separar, né? Tem a parte que depende de Z e tem a parte que depende de θ. E tem esse raiz de 2 aqui que eu posso já tirar lá da minha integral. Então, eu vou ter raiz de 2 vezes a integral de 0 até 2π de cosseno ao quadrado de θ, certo? Vezes a integral de quem? O outro. Vai ficar z ao quadrado vezes z ao quadrado vezes z. Z é a quinta. dz. De 1 até 3. A integral do cosseno ao quadrado de θ, a gente tem que fazer aquela substituiçãozinha, né? Cosseno ao quadrado de θ tem aquela expressão que fica 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, tá? Então, se a gente integra do lado de cá e do lado de cá, aí vai ficar o quê? Vai ficar a integral de 1, que seria θ, dividido por 2, que já está ali embaixo, mais a integral do cosseno de θ, do cosseno de 2θ, né, que vai ser seno de 2θ dividido por 2, ainda tinha esse outro 2 que estava aqui, então vai ficar seno de 2θ sobre 4. Beleza, né? Essa é a parte daqui. Então, eu vou ter raiz de 2 vezes θ sobre 2, mais seno de 2θ sobre 4, vezes essa integral de cá, que vai dar z a sexta sobre 6. Nessa parte aqui vai de 0 até 2π, essa parte aqui vai de 1 até 3. Tá? Então, na parte do seno que ficou aqui, quando o θ foi igual a 0, vai dar 0. Quando o θ for igual a 2π, vai dar seno de 4π, que é 0 também. Então, essa parte aqui dá sempre 0. Essa parte aqui, quando o θ for 2π, vai dar 2π dividido por 2, que é π. Então, vai dar raiz de 2 vezes π, e aqui vai dar o quê? Vai dar 3 a sexta, aí menos 1 sobre 6. Quanto que é 3 elevado a 6? Deixa eu ver se eu já tenho essa conta aqui para agilizar logo, né? Então, da resposta, eu acho que eu coloquei assim mesmo. Então, deixa assim mesmo, então. Pronto. A resposta é essa. Certo? Pronto. O próximo exemplo que eu tenho para fazer aqui, ele é meio grandinho, então eu acho que eu vou deixar ele para iniciar o próximo vídeo, tá? Porque já está tarde, beleza? E aí a gente continua depois e espero que no YouTube mesmo. Que já direto no YouTube, que não dê problema nenhum. Então, deixa eu encerrar aqui.